É uma alegria estar com vocês. Parabéns a todas as mães pelo seu dia. Realmente tenha sido um dia feliz e que vocês consigam cumprir esse propósito tão divino que Deus deu para vocês, né? E é claro que eu tenho que puxar a sardinha para o meu lado. Parabéns para a mamãe Carol, que é mãe de 3, não é fácil. Sabe vocês que a minha história com a Carol começou há muito tempo atrás, né? A gente já vai completar 18 anos de casado. E logo no começo do namoro, Rodrigo, eu levei ela para uma viagem lá para conhecer a cidade onde eu morava, Itamonte, Serra da Mantiqueira. Eu gosto muito de pescar, então eu falei, eu vou levar ela para pescar também. E levei, só que era época fria. E na época do frio, quem já foi pescar sabe que peixe não tem apetite. E por muitas vezes na minha vida, lá no mesmo lago, eu via aquelas rodelas de peixe enorme nadando, e jogava a isca na frente da boca deles, e eles não comiam. E eu levei a minha esposa para pescar justo nesta época. Então, para dar certo, e ela gostar de pescar e ser uma companhia para mim, eu armei todo um esquema. Eu preparei a isca certa, eu peguei uma tralha emprestada, e eu fui. A gente colocou a isca sem jogar, foi soltando a linha, e eu fui remando no barquinho, que romântico, né? Até a gente chegar na casinha, no meio do lago, sentamos ali, ficamos olhando a isca. Eu falei, agora é só aguardar. E aguardamos, conversando, né? Uma companhia muito agradável. Até que, de repente, a boia, a dezenas de metros da gente, afundou. Eu falei, beleza, deu certo. Fisguei o peixe, dei na mão dela para ela tirar o seu primeiro peixe numa carretilha. E ela ficou lá trabalhando, fui ensinando para ela, e vai e vem aquela briga. Quando o peixe apontou a flor da água, ela assustou. Parecia um tronco. Era um peixe enorme. Primeira vez pescando no lago, a Carol pegou uma carpa cabeçuda de 5,5 kg. E algumas pessoas já estão falando, pastor, isso é história de pescador. Eu tirei a foto do peixe, nós comemos ele está aí, vocês podem ver que está cortado o rabo, está cortada a cabeça, porque não coube na assadeira, ela está dentro de uma assadeira ali. Se vocês estão perdendo a noção do tamanho, talvez ajude. Essa é a cabeça que a gente teve que cortar, porque não coube. Eu diria que é maior do que a cabeça dela, não é não? Carpa cabeçuda. Mas eu estou contando essa história para vocês, para dizer que é uma arte pegar esse peixe. Primeiro porque, apesar de ele ter uma boca grande, ele não gosta de comer coisas grandes. Ele é um animal que se alimenta de zooplâncton, ou então de partículas na água. Então, para conseguir pegar, a gente armou todo um esquema, usando um equipamento chamado chuveirinho, que tinha vários anzóis, e uma massa, aí está a receita para quem quiser pescar, 1 quilo de batata doce, 200 gramas de farinha de mandioca, o açúcar para atrair, e as paçocas de amendoim, e isso vai com o tempo soltando partículas, e ela fica ali brincando, até que ela pega no anzol, e foi assim que a gente pegou primeira carpa cabeçuda da vida da Carol, e é claro que ela gosta de pescar, apesar da gente não pescar tanto assim. Mas por que eu estou falando disso? Você deve estar pensando, é porque Jesus prometeu nos fazer pescadores de homens. Hoje não. Hoje eu estou colocando essa história, porque você e eu, muitas vezes, somos como um peixe, caçado por um pescador, que sabe exatamente o que a gente gosta. E é por isso que a gente vai continuar essa série, Os Planos do Diabo. E um dos planos dele, que a gente vai ver hoje, é sedução. Nas semanas passadas, a gente já falou sobre ignorância, quando a gente ignora que ele tem sim planos malignos. Depois nós falamos sobre engano. Ele tenta nos enganar muitas vezes. Ele enganou Ananias e Safira, de maneira que eles viviam uma vida de faz de conta, de espiritualidade vazia. Mas hoje o tema é sedução, e nós vamos orar para que Deus fale ao nosso coração, para que nós venhamos perceber como Satanás tem trabalhado para nos seduzir nessa época que nós vivemos. Por favor, feche os teus olhos. Senhor, nós agora queremos ouvir a Tua voz, e pedimos que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, venha iluminar as artimanhas do nosso inimigo contra nós.
Que o Senhor venha trazer à mente, a consciência de cada um aqui, como Satanás tem atacado a sua vida e o que fazer para vencer esses ataques. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus. Aqueles que concordam dizem amém. Como eu tenho feito já algumas semanas, eu já vou dar os 3 pontos logo de cara, ok? Quais são os planos do diabo? Nós já vimos, acho que 5 nessa série. Hoje nós vamos ver mais 3. Eu quero que você preste atenção neles. E eles são: seduzir, despertando os seus desejos. Satanás trabalha fazendo isso. Também, além de seduzir, despertando os seus desejos, ele quer te aprisionar na satisfação desses desejos. E por último, gerar destruição através do pecado, porque um desejo pecaminoso consumado é pecado, e o pecado a gente sabe que gera morte, e é justamente esse o texto que nós vamos estudar hoje. Tiago, capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 15. E eu vou pedir a sua ajuda abrindo a sua Bíblia, deixando lá aberto para que você tome conhecimento desse texto, marque se você ainda não marcou, faça anotações na sua Bíblia, para que na hora da dificuldade você saiba acessar essa informação e usá-la na sua vida. Tiago, capítulo 1, versículo 13, e vocês vão ler aonde eu estou falando, ok? E diz assim: e quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. Esse é o versículo inicial da mensagem de hoje. E quando a gente começa a ler um texto, eu não gosto de fazer isso, mas pela quantidade de tempo que a gente tem, não vai dar para eu abordar versículo a versículo e todo o contexto. Mas se você é uma pessoa esperta, você viu que esse versículo 13 começou com uma conjunção aditiva, e. Quer dizer que tem outras coisas para trás. Significa que tem um contexto antes. Então, para não ficar isso aqui no vazio, eu vou dar um resumo para você. O capítulo 1 de Tiago, do versículo 1 ao versículo 4, ele nos convida a nos alegrarmos quando nós passarmos por todo e qualquer tipo de provação. No versículo 5 e 8, também pensando em provação, ele fala: olha, se você precisa de sabedoria para enfrentar as provações e ter o seu caráter aperfeiçoado, peça a Deus, e Deus dá, mas não peça de qualquer jeito, você tem que pedir com fé, não como aquela pessoa levada para lá e para cá, por todo o vento, como levada por ondas, não, peça com fé e Deus vai dar. No versículo 9, até o versículo 11, ele fala das provações da pobreza e das provações da riqueza, dizendo: quem é rico não tem nada, e quem não tem nada tem tudo. Então não fica, perdendo muito tempo com isso, sofrendo por conta do dinheiro ou pela falta do dinheiro. Então no versículo 12, se você está com a sua Bíblia aberta, dá uma olhada, diz assim: feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Até o versículo 12, o assunto era provações, e as provações promovem o bem, no entanto exigem paciência. No entanto, no versículo 12, ele colocou mais um assunto: além das provações, as tentações. Diferente das provações, as tentações promovem o mal, mas também exigem paciência. Provações são motivo de alegria e não de desespero. Já tentações são perigosas e promovem o pecado, e o pecado nos destrói. Então, há uma diferença entre os dois, mas nós enfrentamos as duas coisas. Isso fica muito evidente pela primeira palavra que nós destacamos aqui. Vocês que não leram agora vão ter que ler. E quando vocês passarem, ou quando vocês forem tentados. Bom, olha, aqui não está dizendo se por acaso, não é uma possibilidade. A tentação na vida de todo ser humano é um fato. Ela acontece e vai continuar acontecendo. É uma realidade que sempre vem. Ninguém passa batido.
Todas as pessoas são expostas a tentações. Todos nós fomos tentados, somos tentados e seremos tentados várias vezes em todos os sentidos. Às vezes a tentação é sexual, às vezes ela pode ser moral, ética, espiritual, relacional, sentimental. Não importa, nós vamos ser tentados em cada uma das áreas da nossa vida, dos nossos desejos e dos nossos anseios. É tão normal que alguém pode pensar que a tentação, assim como a aprovação, vem de Deus. É algo necessário para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. No entanto, Tiago, ao explicar sobre isso, nos fala que nós não devemos dizer que essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. Então, se não vem de Deus, vem de quem? E vem por quê? Entenda, a tentação é um fato, não uma possibilidade. A tentação é essencialmente maligna. Maligna. Quando a gente olha para a Bíblia, nós temos vários exemplos de quem enfrentou provações e no meio da provação foi tentado. O maior exemplo que nós podemos citar, Jó no Antigo Testamento, um homem abastado, próspero, com uma família linda. A mãe dele a mãe da casa dele era 7 vezes mãe, não tinha 7 filhos. E o que acontece? Ele foi provado. Ele passou por uma provação. Mas essa provação também se manifestou em tentação. O que a mulher dele dizia para ele? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele respondeu, você fala como uma mulher doida, a gente recebeu coisas boas, agora estamos recebendo coisas ruins. Deus deu, Deus tomou, e ele louva a Deus mesmo no meio, mas ele passou por essa tentação, foi aprovado nessa tentação, né? Não cedeu à tentação de amaldiçoar a Deus, de se revoltar contra Deus, por conta de tudo aquilo que ele estava enfrentando. A tentação daquela situação foi essencialmente maligna. Ajuda muito saber exatamente como é que isso funciona. Percebam, Deus permitiu que Satanás atacasse a vida de Jó, mas foi o diabo que fez. Foi ele quem foi. Foi ele quem tentou o próprio Deus, dizendo, mas ele é fiel porque o Senhor dá tudo para ele. A tentação é essencialmente maligna. Ajuda muito saber como é que ela funciona. E é aí que o texto nos ajuda a entender no versículo 14 em diante. Vamos lá, me ajudem. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam, e esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. O diabo vai trabalhar para te seduzir. E como que ele faz isso? A gente chama Satanás de tentador, mas ele só é um tentador porque o nosso coração tem desejos que podem ser atiçados, tem interesses que podem ser tentados, explorados. E é isso que o texto diz, vem dos nossos próprios desejos. O diabo conhece e sabe utilizar os nossos desejos, os nossos interesses, anseios, vontades e sonhos. Isso é um grande problema, porque se a gente deseja, é porque é algo desejável para nós. E geralmente a gente quer o que a gente deseja. Vocês entendem a confusão que a gente se mete justamente por ter desejos? Quais são os desejos que você tem? O que você quer e que você ainda não tem e gostaria de ter? Pensa aí rapidinho. Eu quero que você faça esse exercício, porque Satanás também conhece esses desejos e pode usar isso contra você. Quem aqui é pescador como eu? Eu sou amador, mas tudo bem, peguei a carpa, né? Quem aqui sabe que para peixes diferentes, iscas diferentes, anzóis diferentes, tralhas diferentes? Deixa eu ver os pescadores, deixa eu achar companheiro para pescar mais aqui. Cadê? Levanta a mão, cadê? Beleza. Claudião já sabia, não tem mais ninguém, só o Claudião mesmo. Se quiser pegar uma traíra, você vai ter que usar carne, vai ter que usar peixe, ou então uma isca artificial. Mas isso não vai servir para você pegar uma corimba, porque o interesse desses peixes é diferente.
os hábitos deles são diferentes. Então um pescador experimentado descobre por tentativa e erro o que funciona e o que não funciona. O que se faz para pegar um peixe, o que não se faz. Por exemplo, você pode botar uma linha, colocar no anzol e ir lá pescar. E daqui a pouco você fisga um peixe, na hora que você sente o peso dele, quebra a linha e vai embora. Aí você arma de novo, coloca outro anzol, coloca a isca, não, está funcionando esse, agora eu vou pegar. E você sente o peso do peixe, corta a linha e vai embora. O que está acontecendo? Você ainda não descobriu que o peixe que você está pescando não dá para ser pescado com a linha nua. Ele precisa de um encastoado de aço. Estou dando aula de pesca aqui. Para pegar um pacu, para pegar um tambaqui ou a própria traíra, você precisa de ter uma perna de aço, uma perna reforçada, seja ela com um tipo de um arame ou mesmo um aço revestido. Agora, percebam, eu sou um Zé Ruela de um pescador. Já aconteceu de eu ir para o lago, ficar lá um dia inteiro, e a única coisa que eu ganhei foi dor de cabeça. É verdade, você está rindo, né, Hernando? Fiquei lá de manhã até a noite com a dor de cabeça daquelas e não peguei nada. Mesmo assim, eu sei essas informações. E eu vou mostrar. E eu vou mostrar de novo aqui, ó. A cabeça. Já pegou um desse tamanho aí? Se você pegar, você vira pescador. É uma delícia brigar com um peixe desse tamanho aí. Mesmo sendo amador, sim, eu já consegui pegar um peixe daquele tamanho. Agora você imagina Satanás, que está aqui antes da gente, que conhece a natureza humana como ninguém, que não tem as limitações que nós temos, não pensa como nós pensamos, não tem nem corpo como nós temos, é um ser espiritual. Imagina todos esses milênios e séculos despendidos aprendendo como pegar gente, como fisgar pessoas, como fisgar homens, como fisgar mulheres, como fisgar casais, como fisgar crianças, como fisgar adolescentes, como fisgar pessoas de todas as idades. Ele é especialista em usar os nossos desejos contra a gente, nos fazendo ser seduzidos por esses nossos interesses e desejos. A palavra seduzir tem um significado de deslumbrar, fascinar, cativar e atrair. Eu não sei vocês, mas eu sempre fui muito romântico desde o meu pré-primário. No meu pré-primário, eu era apaixonado pela minha professora. Eu assumo. Não deu nada, mas eu era apaixonado por ela. Sempre fui romântico, sempre, sempre, sempre. E a primeira vez que uma menina me cantou, eu não sei te explicar o que eu senti. A gente puxou uma corda, amarrou no estacionamento da árvore até na grade da minha casa, e jogamos vôlei a tarde inteira, uma turminha. No fim, ela foi me ajudar, toda solícita. Gente, calma, 8, 9 anos, tá? Era pequenininho. Toda solícita, pegou, era uma menina que estava na igreja, pegou a corda, jogou, quase me acertou. Eu falei, eita, você está querendo me acertar? Ela falou, estou querendo acertar o seu coração. Cara, eu não sei o que eu senti. É incrível o poder da sedução. Como criança, rapaz, eu fiquei fora de mim. Foi a primeira vez que eu vi aquilo tão explicitamente. Vocês estão rindo por quê? Não aconteceu com vocês não, né? Não chegou ninguém e falou uma coisa que você até tremeu nas bases, até se arrepiou, até o coração aqueceu. Eu senti o poder daquela emoção dentro de mim, criança, deslumbrado, sendo fascinado, aquele turbilhão de emoções. Mas é justamente esse o grande problema. Satanás sabe mexer com nossos interesses, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos e desejos, e eles não são inofensivos, eles são poderosos. Eles mexem com o mais profundo do nosso ser e nos levam a querer alguma coisa, ir atrás dessa coisa ou desse alguém. E ao fazer isso, ao ser seduzido, o texto fala que ele nos arrastam. O diabo tenta nos seduzir para nos arrastar. Ele vai tentar despertar os seus desejos, é o primeiro ponto. Segundo, ele vai tentar te aprisionar na satisfação dos seus desejos.
Olha, se o interesse foi despertado, por que não satisfazê-lo? Por que não ir atrás e buscar mais, e querer mais e mais aquilo que traz tanta satisfação? O problema é que isso prende, aprisiona de verdade. Os desejos potencializados pela sedução se tornam grandes e fortes. Até que chega um momento que não é mais você quem tem desejos, são os desejos que tem você. Vocês entenderam? Eu vou dar um exemplo. Às vezes eu vejo algumas pessoas passeando com o cachorrinho, sabe? O dono levando o cachorrinho para passear. E às vezes eu vejo também o cachorro levando o dono. Já viram? Tem gente que bota o cachorrinho na coleira e leva o cachorro para passear. É ele que está levando. Ele para, o cachorro para. Ele manda o cachorro sentar, o cachorro senta. A pessoa tem total controle do cão. Agora, não é raro de ver isso. Pessoas com o cão na rua. E o cachorro puxando e arrastando aquela pessoa para tudo quanto é lugar. Quem manda em quem? Quem leva em quem? Quem está indo passear? Quem está levando o outro para passear? A mesma coisa, os desejos nossos, quando controlados por nossa intenção, vontade, responsabilidade, são até bonitinhos, são saudáveis, têm o seu lugar. Mas quando eles crescem, potencializados pela sedução e começam a nos arrastar, as coisas podem ficar terríveis. Nós já temos cansado de ver notícias de cães fortes, grandes, atacando pessoas, e cujo dono não consegue controlar. Não consegue com o comando, não consegue com a chave de braço, não consegue dando bordoadas, porque o desejo é forte. Porque, aliás, o cão é forte, é feroz, é selvagem, é animalesco. Os nossos desejos, potencializados pela sedução, quando começam a nos arrastar, podem nos levar a essa situação de gerar destruição através do pecado. Desejos monstros não são estéreis, eles são férteis. E diz assim: estes desejos dão à luz o pecado. Algumas Bíblias falam que ele concebe o pecado, e quando o pecado desenvolve, ele dá à luz a morte. O pecado gera a morte. Aqui nós estamos visto o autor usando o exemplo do relacionamento amoroso de um homem e de uma mulher. Então uma mulher pode ser seduzida e depois arrastada por essa sedução, caiu na lábia do rapazinho lá. Mas se ela se deixa levar por essa sedução, o que vai acontecer? Vamos lá, pessoal, 2 mais 2? Se deixou levar pelo desejo, se deixou levar pelos apetites despertados, por aquela lábia, por aquele carinho, por aquele cheiro, por aquele momento, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Não precisamos usar nenhum termo baixo, ok? Eles vão para a intimidade. E uma vez que chegam na intimidade, o que vai acontecer? Alguém vai acabar grávida. E uma vez grávida, agora tem outra vida dentro da barriga. E essa vida cresce, e a barriga cresce, se desenvolve, até que chega um momento que tem um bebê. E a vida daquela pessoa não é mais a mesma, porque antes era ela. Agora é ela e um bebê, que tem que ser cuidado, alimentado, e assim vai. Tiago usou esse exemplo. Só que aqui não é uma nova vida que é gerada. O que é gerado, meus irmãos? Antes disso, pecado. O pecado não é só um ato. O pecado é um desejo desenfreado. É uma cobiça, é uma concupiscência. Quando Jesus ensinou sobre isso, ele falou: olha, se você olha para uma mulher com intenção impura, no seu coração você já está gerindo dentro de você o pecado. Ele já está se desenvolvendo porque você se permite sentir tal desejo, se permite abandonar-se nessa imaginação, e isso já vai concebendo o pecado, e ele vai crescendo até uma hora ele ser monstruoso e ter você, tomar você, controlar você,
Todos os desejos, potencializados pela sedução, nos arrastam, concebem o pecado, e o pecado cresce e desenvolve. E ao invés de nascer com uma nova vida, ele nasce em morte. Ele gera a morte, não gera vida, ele gera a morte. Com isso, eu queria fazer uma digressão e depois eu volto para o texto. Ora, se você cedeu aos desejos, se você se perdeu no caminho, não soube se comportar, isso acontece com as moças e está grávida, o que fazer agora? Eu te digo, não aborte essa criança, ela não tem culpa de nada. Cuide dela. Nós somos contra o aborto, ok? Deus pode fazer dessa pessoa uma bênção, como já aconteceu, de até filhos de estupro se tornarem pessoas maravilhosas nesse mundo, porque não é o que o pai e a mãe fez que determina como uma pessoa vai ser. É Deus quem determina. Então, vá por esse lado. Agora, em relação ao pecado, aborte. Vocês estão comigo? Vocês não entenderam, né? Aborte. Se você não conseguiu abortar o desejo, aborte o pecado. Faça ele morrer dentro de si. Aborte a morte, aborte o pecado e proteja-se contra o desejo. Proteja-se contra qualquer tipo de contaminação que venha fazer de você escravo do pecado e escravo da morte. Tendo falado tudo isso, eu quero mostrar para vocês um exemplo real de como que isso pode funcionar na realidade específica. Para tanto, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia lá em Números, você vai dar uma viajada só para conferir se eu estou falando certinho. Números capítulo 22, nós conhecemos bastante esse texto, porque ele é, no mínimo, engraçado e no máximo, trágico, extremamente trágico. Hoje eu vou mostrar para vocês o lado trágico, além do lado engraçado. Em Números, capítulo 22, nós temos os israelitas se apossando da terra prometida, a terra de Canaã, no entanto, ainda na margem leste do Rio Jordão, antes de atravessar o Rio Jordão e ir para a margem oeste, em direção a Jericó. E eles tinham que passar pela terra de alguns povos, especialmente os moabitas. No capítulo 21, eles pediram a autorização para passar na terra do rei Seom e do rei Og, mas esses dois reis, ao olhar aquela multidão de mais de 1 milhão de pessoas, falaram, não vamos passar por aqui de jeito nenhum, e ao invés disso, chamaram os seus exércitos para enfrentar o povo de Israel. Só que o Deus de Israel abençoou aqueles guerreiros, e eles venceram a batalha, e se apossaram das terras dos moabitas, que não permitiram eles passar. Só que havia um outro rei moabita, ali na região, um rei chamado Balaque. E quando ele ouviu e viu o que aconteceu, ele ficou desesperado. Ele disse, rapaz, eles são tantos, eles vão acabar com tudo, eles vão comer tudo com uma nuvem de gafanhotos, não dá, eu preciso dar um jeito nesses caras, mas, poxa, os outros dois reis não conseguiram, como é que eu vou conseguir? Então ele teve uma ideia, ele mandou contratar os serviços de Balaão, faltou um A ali, de Balaão. Ele mandou uma comitiva com a seguinte notícia, um povo enorme saiu do Egito e cobre a terra, e agora está acampado perto de mim. Venha e amaldiçoe esse povo, pois é poderoso demais para mim. Então, quem sabe, poderei derrotá-lo e expulsá-lo da terra. Sei que bênçãos vêm sobre aqueles que você abençoa, e maldições caem sobre aqueles que você amaldiçoa. Então, nós estamos falando aqui de um benzedor e malzedor. Um cara que vendia os serviços de benzer ou de amaldiçoar. Isso parece um profeta do Deus Altíssimo ou parece o serviço de um feiticeiro? Parece, e de fato é. No entanto, esse feiticeiro, conhecendo os poderes espirituais, sabe que existe um Deus que ele não enfrenta. Então ele pediu para aqueles emissários, fiquem aqui e eu vou ver o que Deus me fala, e amanhã eu dou a resposta para vocês. No entanto, Deus veio falar com esse feiticeiro Balaão à noite, e lhe perguntou, quem são seus visitantes? Ele respondeu, é o Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe, me enviou essa mensagem, repetiu a mensagem, lá no versículo 12, mas Deus disse a Balaão, não vá com eles, nem amaldiçoe esse povo, pois é povo abençoado. Então ele acordou de manhã, deu uma notícia para os emissários, mandou eles embora. Os emissários levaram a notícia para o rei mandou emissários mais importantes,
com oferta financeira absurda. Cadê? Onde que está? É isso que diz Balaque, filho de Zippor, versículo 16. Por favor, não se recuse a vir me ajudar. Pagarei muito bem e farei tudo o que me pedir. Por favor, está implorando, venha e amaldiçoe esse povo para mim. Qual que era a resposta que Deus já tinha dado algumas noites antes? Qual que era, gente? Não. E o que Balaão fez? Ele respondeu, não, então, não dá. Mesmo que você me pague um palácio cheio de prata e ouro, eu não vou poder fazer coisa nenhuma, grande ou pequena, contra a vontade do Senhor. Fiquem, porém, mais essa noite, eu vou ver se Deus tem algo mais a dizer. Espera aí, cara, não é? Não, sim é? Sim. Que passar disso vem do maligno. E ele foi lá insistir. Só que Deus resolveu, então tá, então você quer me testar? Deus veio a Balaão e lhe disse, uma vez que estes homens vieram chamá-lo, levante-se e vá com eles, contudo faça apenas o que eu mandar. E aí no meio do caminho, todo mundo conhece a história, Balaão estava em cima da sua jumenta, de repente me aparece um anjo na frente, Balaão não viu, a jumenta viu, e a jumenta simplesmente desviou do caminho, e ele ficou possesso de raiva com a jumenta, bateu nela até colocá-la no caminho de novo. Novamente um anjo se colocou na frente, a jumenta viu, e como não havia por onde escapar, a jumenta se espremeu no canto do caminho, prendendo o pé de Balaão no canto. E ele ficou ainda mais bravo, porque agora ela machucou ele, bateu nela de novo. A viagem continuou até o momento que o anjo se colocou no lugar onde não havia como escapar, nem por um lado, nem pelo outro. Espada desembainhada, para acabar com o profeta, o falso profeta. Então, a jumenta viu que não dava para ir, o que ela fez? Empacou. Cuidado quando você vê um jumento empacar. Você vai saber por que parou, né? Parou. E ele desceu e espancava a coitada da bichinha. Até o momento que Deus abriu a língua dela, né? E ela falou. Ela questionou, por que você está me batendo desse jeito? Alguma vez eu lhe falhei, eu deixei de levar você para lá e para cá? Eu aprontei com você? E aí ele começou a conversar com a jumenta. Eu acho esse negócio muito engraçado. Porque ele fala, é verdade, não, nunca aconteceu antes. Até que Deus abriu os olhos dele também e ele viu o anjo. E agora o anjo falou com ele dizendo, é a terceira vez que eu paro na tua frente para te matar. Porém a tua jumenta te salvou. Pois eu digo a você, eu ia acabar contigo, mas ela eu ia deixar viva. E mais uma vez disse para ele, eu vou deixar você seguir o seu caminho, mas você só vai falar o que eu mandar. A viagem continuou. No capítulo 23 e 24, se eu não me engano, 3 vezes, e depois uma última mensagem no final do capítulo 24, de lugares diferentes, Balaão, contratado para fazer uma maldição, só pôde proferir bênção sobre aquele povo. Foi um ritual macabro, para aqueles que estão aí assustados com o show da Madonna, isso não é nada novo. 7 altares, não sei quantos animais sacrificados, vem cá Balaão, olha o sacrifício, chama os seus deuses, olha para esse povo e amaldiçoa. E aí ele abençoou. Oh, poxa, não funcionou daqui, vamos ver se esse seu Deus permite de outro canto. Foi para outro canto, 7 altares, 7 sacrifícios, busca os seus deuses, amaldiçoa, saiu uma bênção. Não foi aqui, vamos para outro canto, quem sabe de outro lado. Né? Testaram e Balaão no meio, aceitando esse negócio. Até que finalmente não deu, foi bênção. 4 vezes ele abençoou, então Balaque desistiu do seu intento de prejudicar o povo de Israel, através de uma maldição proferida sobre eles. Aquele que Deus abençoou, é abençoado, não há quem o maldiga. Vocês estão comigo, pessoal? Deixa eu fazer uma pergunta então para vocês, vocês são abençoados por Deus ou malditos por Deus? Deixa eu ver o ânimo aí. Cadê as mães da igreja? Vocês são abençoadas por Deus? Então pega a maldição de alguém? Responda, pega? Não, pega. Aquele que Deus abençoou, não tem quem amaldiçoe. No entanto,
No entanto, Satanás também conhece a arte da sedução. Capítulo 25, versículo 1 até o versículo 6. A Bíblia fala que enquanto estava acampado em Sitim, os homens de Israel começaram a manter relações sexuais com mulheres moabitas da região. Foi o versículo 1 que eu li. Os homens, abençoados por Deus daquele acampamento, por algum motivo se interessaram pelas mulheres da região. Pelo jeito o negócio virou uma moda. Alguma coisa devia de ter, porque eles começaram de maneira desenfreada, não a se casar com elas, evangelizá-las, e depois que elas se converteram ao judaísmo, casar com elas para constituir família. Não foi isso. Eles começaram a ter relações sexuais. O sexo pelo prazer, a intimidade sexual pela satisfação, pelo desejo, despertado de alguma forma por aquelas mulheres. Eu não sei de dizer o que elas tinham de diferente, o que elas faziam de diferente das mulheres israelitas, mas o fato é que seduziu, e eles foram arrastados por essa sedução, e começaram a se relacionar com elas. Mas não parou por aí, porque no versículo 2 diz: essas mulheres os convidaram para os sacrifícios a seus deuses, e o povo, não só os homens, mas o povo participou da festa e adorou os deuses de Moabe, os deuses incapazes de prejudicar o povo de Israel. Aqueles que não tiveram capacidade de amaldiçoar, agora estão sendo adorados, e tudo começou com uma sedução, com interesse, despertado de alguma forma, que levou à idolatria e rebelião contra o Deus que tinha tirado eles do Egito, que tinha protegido e alimentado durante o deserto, dando água para eles, comida para eles, e que estava agora dando essa terra prometida. Assim os israelitas prestaram culto a Baal em Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra o povo. Eu não vou ler mais os versículos porque são terríveis. Agora é o terrível. A ira de quem se acendeu? Porque o seu povo foi infiel. Uma praga se alastrou, e não havia quem nem conseguisse frear aquela praga da parte de Deus. Por fim veio o comando: cada um de vocês executará os homens sob sua autoridade que participaram do culto a Baal em Peor. Veio esse comando, Moisés deu, versículo 5. E o povo já entrou em desespero, porque quem fez o que era errado era gente do meio deles. Parente, amigo, sobrinho, irmão. Foram seduzidos, caíram, e agora tinham que ser mortos, para que a praga... Vocês estão comigo, gente? Quem está achando a história engraçada agora? Agora perdeu a graça. E perdeu a graça lá também. No versículo 6 fala: nesse momento, enquanto todos choravam, à entrada da tenda do encontro. Estava todo mundo chorando, porque o que tinha que fazer era duro. Eles tinham que matar uns aos outros, dizimar a vida dos pecadores. E nesse momento, versículo 6, um israelita levou para dentro de sua tenda uma mulher midianita, diante dos olhos de Moisés e de toda a comunidade de Israel. Cuidado. Ninguém diga que é tentado por Deus, cada um é tentado pelos seus próprios desejos, quando esses o atraem, seduz e arrasta. O cara arrastado pelo desejo, mesmo diante da multidão chorando, a praga rolando, a pena de morte ressoando, e ele pensando: eu quero mais é ser feliz. Na frente de todo mundo, levou a moça para dentro da tenda, sem se importar com mais nada. O sacerdote Finéias, filho de Eleazar, tomado
de zelo, pegou uma lança e foi atrás. Cravou homem e mulher no chão com um golpe só. É claro, um estava em cima do outro. E naquele instante, a praga cessou. Versículo 9, a essa altura, porém, 24.000 pessoas já haviam morrido. Caramba, que silêncio. Quem já tinha lido esse texto, pelo menos uma vez? Quem está assustado agora? Está assustada? Como é que as pessoas resolvem esse problema, né, Rodrigão? Que problemão, hein? Fácil de resolver. O povo resolve da seguinte maneira. Vocês estão lendo isso na onde? Que livro que é? Números. Números, depois de Êxodo, depois de Levítico. Época da lei. Felizmente, nós não vivemos mais na época da lei, nós vivemos na época da... Quem disse? Pelo menos não nesse sentido que eles falam. Porque a própria lei é uma manifestação da graça de Deus, dizendo qual é a vontade dele. Nós não estamos debaixo da pena da lei, mas com certeza a lei vale. O próprio Jesus diz, eu não vim revogar a lei, eu vim para cumprir, e nem um pingo do i, nem um tio vai cair. Ainda disse, maldito é aquele que ensina diferente. Mas Mateus capítulo 5, Jesus falou isso no Sermão do Monte. Então não, venha comigo, deixa eu deixar um negócio complicado para você. O Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento, e ele não evoluiu de um testamento para o outro, porque ele é perfeito desde sempre. Então, se aquele povo despertou a ira de Deus, porque cedeu à sedução, hoje, nós cristãos, se nós cedermos à sedução, nós podemos sim despertar a ira de Deus contra nós. Então, por isso, devemos ficar atentos, porque isso não é brincadeira. O pecado gera a morte, e essa história, de uma maneira drástica, trágica, mostra que é verdade. Foi só uma paquera, todo mundo paquera, foi só, não vou falar as palavras chulas, foi só um relacionamento sexual. Como dizem hoje, né? A gente tem vontade de comer, a gente come. A gente tem vontade de beber, a gente bebe. Se está com um apetite sexual, satisfaz também a mesma coisa. É o que dizem, até cientistas dizendo isso. Paulo diz ao contrário, fala, olha, quem peca, qualquer outro pecado, peca normalmente, mas quem peca sexualmente, peca contra o corpo. Não é assim. O nosso estômago foi feito para os alimentos. E os alimentos foram feitos para o estômago. Mas o nosso corpo não foi feito para impureza. Os desejos que Deus colocou em você foram feitos para serem pequenos, dominados e usados para a glória dele. Não foram feitos para ter você, para dominar você, para arrastar você. Porque se você se permitir ser arrastado por seus desejos, intenções, emoções, o fim acaba sendo a escravidão e a morte. Continuando, quando a gente olha para o contexto, capítulo 31, versículo 1 a 8, eu quero mostrar isso para vocês. Muda algumas páginas na sua Bíblia, capítulo 31, versículo 1 a 8, eu não vou ler tudo. Mas finalmente Deus falou que era para eles se vingarem dos midianitas, pelo que eles fizeram aos israelitas. E aí quem está lendo e não conhece o contexto fica perdido. Mas o que os midianitas fizeram? Então, foi uma trama entre midianitas e moabitas, já que eles não conseguiram contratar alguém para amaldiçoar o povo de Israel. Eles fizeram uma trama para que o povo de Israel atraísse a maldição sobre si, pelos seus próprios meios, pelos seus próprios pecados. Então Deus mandou eles se vingarem dos midianitas no versículo 1, pelo que eles fizeram aos israelitas. E aí, essa foi a última missão que Deus deu para Moisés. Se a gente continua lendo o texto, lá no versículo 8, eles venceram 5 reis midianitas. Está escrito lá, os 5 reis midianitas morreram na batalha: Evi, Requém, Zur, Ur e Rebá. 5, está completo. Mas continua o versículo. Também mataram à espada
Balaão. Mas, peraí. Quem que é esse personagem? Balaão, que apareceu lá no capítulo 22, que foi buscado lá na cidade, lá perto da Babilônia, para vir e amaldiçoar, não conseguiu amaldiçoar, pelo jeito ele não voltou para a casa dele, porque ele está ali na terra dos midianitas, fazendo o quê? Estão prontos para descobrir? Sim ou não? Versículo 16, está falando das mulheres midianitas. Foram justamente elas que seguiram o conselho de Balaão e fizeram os israelitas se rebelarem contra o Senhor no incidente em Peor. Foi por causa delas que uma praga feriu o povo do Senhor. Quem que instruiu aquelas mulheres a seduzirem os homens lá no capítulo 25? Quem? Quem deu esse conselho, gente? Balaão. Adolescentes, vocês estão aqui? Cadê os adolescentes? Dá um tchau para meus adolescentes aqui, meus irmãos amados. Já passei por isso. Você não é adolescente não, Carlos Daniel? Já virou adulto, então? Aí piora. Adolescentes, Samuel. Deixa eu falar para vocês com muito carinho. Há tramas para seduzirem vocês. Meninas, há tramas e conspirações para seduzir o coração de vocês. E não é só na área sexual. Cuidado aonde vocês colocam seus olhos. Cuidado com o que vocês desejam. Cuidado com o que vocês buscam, porque tem alguém que sabe lançar a isca certa para arrebentar você. E o pior, você acha que está se dando bem. Eu fico imaginando aquela carpa cabeçuda que eu comi em 2000 e alguma coisa. Ela estava lá, falou, achei, me dei bem, olha só, doce, paçoca, farinha, no tamanho que eu gosto, e ficou lá, e ficou lá, e ficou lá, tempo suficiente para de repente, naquele exercício de ficar filtrando a água, ela puxar um anzol. E quando ela puxou, e tentou se desvencilhar, o anzol fisgou, e já era tarde, porque a Carol não ia deixar ela escapar mais. Cuidado. Por isso eu volto à pergunta lá do começo. O que você deseja? O que você quer? O que enche o seu coração de expectativa? Você pensa, se isso acontecesse seria tão bom. Cuidado, nenhum desejo deve ser maior do que o seu amor por Deus. Em João fala, primeira carta de João, que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, pois quem ama o mundo, o amor do Pai, não está nele. Deus precisa ser suficiente para a nossa satisfação. Nessa semana, infelizmente para algumas pessoas, mas felizmente para mim, eu pude ver muita gente sofrendo, mas alegre por ter a sua vida. Vocês viram isso? Poupada, a sua vida poupada. Eu vi um senhorzinho gravando um vídeo na frente da sua casa, destruída na enchente. E ele, feliz da vida, porque alguém passou e ofereceu um sanduíche. E ele falou, não porque eu precisasse, mas eu achei um gesto tão bonito que eu peguei o sanduíche e começou a chorar. A casa acabou, mas eu tenho carinho de alguém, eu tenho que comer. Você tem uma casa para dormir, tem uma esposa, tem um marido, tem filhos. Mas se você se deixar seduzir por sentimentos errados, tudo isso perde valor. Você fica buscando o que você não tem, arrastado por aquilo que você deseja e não está ali, deixa de experimentar as bênçãos que Deus já te deu. Então não é você que tem um desejo, é o desejo que tem que você, que te leva a perder de vista tudo abençoado que Deus lhe deu.
Não seja como os israelitas. Os israelitas morderam a isca, se deixaram arrastar à imoralidade sexual, dali a idolatria e rebelião, e dali a morte. 24.000 pessoas foram dizimadas por aquela praga. Uma praga feriu um povo do Senhor, porque eles se rebelaram ao seguir os seus desejos. O nosso coração só pode ter um Senhor, o nosso coração só pode ter um amor. Nós devemos desejar esse Deus acima de todas as coisas. E aí eu termino com o versículo 16. Leiam junto comigo: não se deixem enganar, meus amados irmãos. Que é um outro de dizer: meus queridos, fiquem espertos com o que lhe é oferecido e com o que você deseja, porque é isso que Satanás sabe. Tem algo ou alguém que o diabo tem usado como isca para te fazer escravo de seus próprios desejos? Eu quero que você pense rapidamente sobre isso. Tem algo ou alguém que o diabo tem usado como isca para te fazer escravo dos seus próprios desejos e tem te arrastado por aí, por emoções e sentimentos que você não deveria ter no teu coração, tem estragado a sua vida, te conduzindo, usando isso? Pense. Outra pergunta: tem algum desejo que lhe tem nesse momento? Tem algo que você, sem pensar, já está fazendo, sem planejar, já está buscando? Me perdoe, gente, eu vou usar isso aqui como exemplo. Hoje a isca não precisa estar longe. Quando nós ficamos ansiosos, nós podemos simplesmente buscar o refúgio nesse aparelhinho aqui. Ele tem uma janela que dá para qualquer sala do inferno, onde a gente se distrai, onde a gente afoga as nossas mágoas. Por acaso isso aqui está dominando a sua vida? Não, pastor, eu só jogo um joguinho lá. Quantas horas? Ou é a TV, ou a ansiedade, sei lá. Tem algum desejo que lhe tem nesse momento? Pense, reflita e acorde. E se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, eu tenho uma última notícia antes de terminar. Ele veio para libertar os cativos. Ele consegue quebrar a corrente. Tem um salmo que fala que ele consegue quebrar o laço do passarinheiro. Ele consegue tirar, livrar o nosso pé do laço da morte, da armadilha aonde os nossos próprios desejos nos colocaram. Ele é capaz de fazer isso. No entanto, você precisa buscá-lo, dizer: Deus, andei por caminhos tortos, busquei o que não era Deus, meu coração se afeiçoou a coisas passageiras, e nesse momento eu preciso que o Senhor me liberte. Eu vou ser mais explícito. O Senhor Jesus Cristo consegue libertar da vida sexual impura, consegue libertar do vício na pornografia, consegue libertar do vício no cigarro, consegue libertar do vício em qualquer pecado, do alcoolismo, da mentira, do engano. O Senhor Jesus Cristo é capaz de libertar qualquer um que clame em seu nome, de fato e de verdade. E aqueles que precisam de libertação devem orar a Deus para serem livres dessa sedução enquanto há tempo. Queria que você fechasse os teus olhos e vamos orar. Senhor, nós vivemos num mundo cheio de informação, e eu entendo que isso aumentou muito as maneiras como Satanás nos seduz, Deus. Por isso eu quero te pedir que o Senhor nos ajude nesse dia a vencer essas artimanhas do nosso inimigo. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, somos alertados a respeito da sedução. E quando olhamos para o Antigo Testamento, hoje vimos que o povo de Israel não atendeu ao alerta e se deixou conduzir pelos seus desejos mais selvagens, recebendo as consequências nas suas vidas e na sua história. Deus, nós não queremos pagar para ver.
Nós queremos agora, Deus, pedir que o Senhor sonde o nosso coração. E se tem algo preenchendo o nosso coração, preenchendo as nossas intenções, a nossa imaginação, algo que nós estamos buscando além do que devíamos buscar, ou mais do que nos interessamos e buscamos a Tua vontade e a Tua glória. Senhor Deus, mostra para nós. Nos ajuda a ter essa percepção, para que possamos nos arrepender dessa direção e buscar o Senhor como o Senhor merece ser buscado. E aqueles que já têm enfrentado o poder da sedução de uma maneira tão grande que ela já é maior do que a capacidade de resistir, que é como se a vida não existisse sem a satisfação que o pecado dá. Deus, o Senhor é o único capaz de romper esses grilhões, de romper essas correntes, de nos libertar do pecado e da natureza pecaminosa que nós herdamos de Adão. Por isso, Senhor Deus, intervém nessa noite. Vem agora, Deus, tocar nas nossas vidas, para que possamos perceber as artimanhas do nosso inimigo e também as artimanhas do nosso próprio coração. E possamos, ó Deus, subjugar o nosso coração, subjugar a nossa vontade e a Tua vontade, para que nós sejamos salvos da ira, salvos das consequências do pecado, salvos em o nome de Cristo Jesus, que morreu para nos libertar. Abençoa cada homem, cada mulher que está aqui, abençoa cada adolescente que tem, ó Deus, crescido num mundo de tantas seduções, guarda-os, não deixe que eles caiam em tentação, mas livra cada um deles do mal. Eu oro por cada casal, por cada marido, por cada esposa. Eu oro, ó Deus, pelos jovens que muitas vezes são seduzidos com a carreira, com o dinheiro, com propósitos terrenos, ó Deus, que não podem trazer satisfação. Que aqui nessa igreja, cada um que entrou, cada um que acompanha essa mensagem, possa se sentir atraído para viver uma vida que glorifica o Senhor em todos os momentos. Senhor, nos ajuda a fazer isso, nos conduz, nos atrai com cordas de amor, assim como Satanás tenta nos colocar nas suas armadilhas. Senhor Deus, nos atraia com a Tua verdade, com a Tua sinceridade, com a Tua graça e favor, que são imensuráveis, porque como o Senhor mesmo diz, aquele que abre mão da sua vontade, aquele que abre mão da sua vida, não vai perder, vai ganhar. E é o que nós queremos, ganhar a vida que o Senhor tem para nós, porque a Tua vontade, Senhor Deus, diferente da nossa, ela é boa, é agradável e é perfeita, e é o que nós queremos, no nome de Jesus.